Olá, boa tarde. Caiu a conexão, começamos aí a live, mas algumas pessoas pediram para entrar, acabou caindo a conexão, mas estamos aqui, estamos ao vivo, já estava com o Matheus, já estava com o Samuel, já estava com a Bia, e agora vamos lá. Então, uma boa tarde. Eu comecei essa live, né, falando que na aula passada nós estávamos com uma professora muito maravilhosa, a professora Ana Carolina Longano, e ela falava sobre teatro, né? Agora a gente pegou aí um pouquinho do gancho do humanismo, do classicismo, falamos do teatro e hoje a gente fecha aí falando do classicismo com esse autor que eu tenho certeza que muitos conhecem, já ouviram falar, já leram, que é o Camões, Luís Vaz de Camões. E hoje a gente vai falar de um livro chamado Os Lusíadas. Tudo bom? Quem é que tá aí comigo? A gente não consegue ver os nomes, né? Então, eu vendo o rostinho de cada um. Samuel, tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo. Agora, cadê os demais, né? Cadê a Bia, o Matheus? Eles estavam aí, sumiram, né? Daqui a pouco eles voltam. Então, vai chamando aí as pessoas, vai chamando os seus amigos, vai chamando as pessoas que você quer que assistam essa live, porque é uma aula, né? Vamos combinar, né? Isso aí, Samuel. E aproveita, Samu, fala aqui pra mim, você tá me ouvindo bem, tá me vendo bem? Porque a conexão caiu e a Bia disse que tava tudo ok, né? Mas aí eu tive que entrar de novo, então começamos de novo. Boa tarde. Boa tarde, nós estamos na aula de literatura. Nós tivemos uma primeira aula que foi com o tema geral, afinal, o que é literatura, né? Tem muitos alunos, mas muitos alunos que morrem de medo dessa disciplina ou que odeiam literatura porque não entendem o que é, acham que é só leitura, é só ler um livro chato e não é nada disso. E aí depois nós tivemos a aula sobre o trovadorismo, falamos de humanismo e depois nós tivemos aí o início do classicismo, que foi a semana passada, com a professora Ana Carolina Longano, que eu brinco, né, vulgo Carol, minha sobrinha, para quem não sabe ou para quem não assistiu, né, é uma sobrinha muito querida, aí também como mestranda da aula e é isso, né, e a gente faz o que gosta. E ela falou sobre teatro. Ela falou sobre o teatro clássico, o teatro grego, porque nós estamos falando do classicismo agora, essa era em que os poetas, os escritores, eles vão se inspirar lá na antiguidade, na Grécia Antiga. Então ela fez um panorama bem bacana e a gente volta falando um pouquinho disso, tá bom? Bom, vamos lá. Cadê meu público? Eu sei que tem mais gente aí, mas eu não consigo ver todo mundo. A gente sabe que tem, né, pela quantidade. Rostinho aparecem alguns. Tô vendo Samuel, né? Samu, escreve para mim aí, por favor. Se você tá conseguindo ouvir bem, a imagem tá boa, tá enquadrada, não tá cortando, né? Eu tava falando isso a hora que caiu a conexão. A primeira, a double live que eu fiz semana passada, fiquei com o rostinho cortado, eu, né? Mas na hora que gravou tava tudo certo. Isso é importante saber. Escreve aí pra mim, por favor. Vamos lá. Bom, começando aqui, né, nossa aula, lembrando o seguinte. O segundo ano do médio, as minhas turmas do segundo ano do médio, quero lembrar que essa aula é uma aula aberta, é uma live assim, estendida mesmo para que os alunos que estão sem aula, sem professor de português, sem professor de literatura, os alunos que querem se aprofundar no tema, eles possam participar da live. Então é uma aula aberta, essa aula fica gravada e aí é óbvio que ela vai virar uma grande aula aí para os meus alunos, né? Então eu quero lembrar que nós temos aí um material didático, né? Nós temos o livro, do segundo ano do médio, e esse livro ele traz aí a matéria de hoje, que é o Classicismo e Camões, tá? Então, só lembrando disso, e o nosso material todo aí, ele é pautado no material do nosso currículo oficial. Oi, Bia, tudo bom? Você tá bem, Bia? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, vão chamando aí as pessoas, os convidados.
estava falando do material que a gente vai trabalhar hoje, que fala do classicismo, né? Camões e a poesia épica, certo? Bom, a gente não pode, né, começar uma aula falando de literatura, falando de poema, falando de epopeia, falando de poema épico, sem ler, né? Então, olha só, o que eu separei aqui? Eu separei algumas coisas, né? Olha só, Beatriz já tá me mandando um coração, Samuel diz que tá tudo ok, então tá bom. Olha só, com certeza você já ouviu pelo menos um verso desse poema aqui. Vamos lá, né? Chama-se Mar Português. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Né? Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos o valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Olha, inspiração de músicas, né? Então, assim, esse poema, ele gerou, assim, inspiração para músicas, para outros livros. E esse poema é de 1934, é do Fernando Pessoa. É do livro chamado Mensagem, né? Então, eu quis abrir a aula hoje porque nós vamos falar de Portugal, nós vamos falar do mar, nós vamos falar da epopeia, e tem tudo a ver. Um poeta moderno que se inspirou também no poeta mais antigo, que é do período clássico, Camões, ok? Você que está chegando agora, oi Rebeca, tudo bem? Renato, boa para nós. É isso aí, Renato, tudo bem? Muito bem, sejam bem-vindos. Eu sei que tem aí alunos, ex-alunos e vambora, vamos tocar o barco. Você que gosta de literatura, você que não manja nada, você que quer aprender, você que já sabe muito, né? Sejam todos bem-vindos. Bom, eu comecei então a nossa live literatura, que é a nossa aula de literatura, né? Falando um pouquinho, então, do Fernando Pessoa, um poeta português, e esse poema que ele é de 1934, e ele fala sobre Portugal, fala sobre o mar. Então, olha que interessante, né? Na aula passada, eu falei um pouquinho, assim, eu dei, né, uma pequena introdução sobre o classicismo. Então, quando você fala clássico, né, uma pessoa que ela é clássica, um livro clássico, uma roupa clássica, isso remete a quê para você? Faça aí uma reflexão, né? Por que clássico? Então, pensando em literatura, que eu já falei assim na primeira live, e eu vou falando cada live é uma sequência, quando nós falamos de literatura, nós falamos de períodos. Então, cada período da literatura tem um nome, tem uma época, né? Então, nós começamos a falar da literatura de Portugal, falando do trovadorismo, fomos para o humanismo e agora o classicismo, certo? Cada livro, cada período literário tem um autor e tem uma data. Isso também já falei, muitos já estão cansados de saber. Ai, professora, eu não aguento mais. Eu já estou no segundo ano do médio, eu já estou no terceiro do médio e eu já sei tudo isso, né? Mas vamos ter empatia, vamos pensar que nós estamos numa live e nem todo mundo sabe tudo, né? E é aquilo que eu sempre falo, nem todo mundo sabe tudo e ninguém não sabe nada. Então, vamos aprender juntos, ok? Vamos comigo. Vamos lá. Bom, no caso do classicismo, a gente tem um marco que é o nascimento desse poeta que a gente vai falar hoje. Não é só poeta, né? Ele é um grande escritor. Nós estamos falando de poeta porque vamos falar de um poema épico, né? Mas Camões, ele nasceu em 1527 e ele morreu em 1580, então isso marca o início desse período chamado clássico. Por que clássico? Porque é uma volta à origem do grego, de Grécia e Roma, digamos assim, né? Dos poetas clássicos da Grécia
Isso a professora Carol, ela falou na aula passada sobre o teatro grego, as suas influências, como que começou. Então, os escritores clássicos, eles retomam um pouco daquilo que era o período clássico, pensando na mitologia grega, na invocação dos deuses. Então, isso vai ser assim normal, né, na literatura. Pensando mesmo na estrutura, pensando na poética, na lírica. Então é uma volta ao período clássico antigo, por isso que chama classicismo, ok? Vamos lá, Cristina, tudo bem? Bia, que saudade, Bia. Bia Guimarães, a nossa próxima escritora. Bia, escreve aí para mim, você já lançou seu livro? A Bia foi minha aluna no Antônio José Leite, eu dei aula para ela, me lembro como se fosse hoje, no 8º ano, no 9º ano, né, Bia? Acho que foram 2 anos, se eu não me engano. E ela falava que ela queria ser escritora, mas ela achava que não ia dar, não era muito, né? Falei, não, você vai. Então conta pra mim aí, Bia, conta pra nós, né? Já lançou, se você lançou seu livro e não me chamou, Bia, eu vou ficar de mal. Mas vamos lá. Live é assim, né? A gente vai falando, vai conversando, porque hoje não é double, né? Hoje eu estou só, mas sim, mas vocês podem interagir aí, conversar, falar assim pelo chat, né? Aí vocês podem até pedir para dividir a tela também, viu? É que vocês têm vergonha, né? Mas vamos lá. A Ângela do nono A. Oi, Ângela, tudo bom? A Ângela é uma aluna nova, a gente acho que não se conhece ainda pessoalmente, né, Ângela? Ela chegou um pouquinho depois, aí a gente estava já no meio da pandemia. Mas seja bem-vinda, viu, Ângela? É isso aí, ó. Eu sou brava, viu? Sou professora brava, mas eu sou muito legal. Eu falo isso no 2º ano. Você é muito chata, mas você é muito legal. Que professor que não, né? Tem professor aí entre nós? Fale, fale, divida comigo essa angústia. Vamos lá. Eu só realmente quero saber se tá tudo bem com o áudio, com o enquadramento, a iluminação, aí está tudo certo, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar então assim, cada período literário, eu já falei, ele vem com um nome e ele vem com marcos, certo? Então, o classicismo 1527 marca o nascimento de Camões e o final 1580 a morte de Camões, para daí nós começarmos um outro período. Então, na literatura, a gente costuma falar que os períodos, eles têm essa divisão de nome, essa divisão clássica, mas assim, não é que acaba um e imediatamente já começa o outro. Eles conviviam, mas tinha assim uma predominância. Então, no classicismo, o que começou a predominar? Primeiro, os poemas, os sonetos. E eu falei na aula passada, né? Vocês têm no livro didático do 2º ano do médio um poema clássico de Camões que a gente chama de soneto, que muitos esqueceram, nem se lembram o que é. E aí eu vou retomar um pouquinho, porque na aula passada a gente acabou falando dele, nós acabamos a live falando dele, e aí tinha uma observação, né? Então vamos lá. No seu livro didático do 2º ano, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como pode seu favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor, né? Então, nós terminamos a aula passada, a live passada, falando desse poema que é um soneto, e aí eu fiz uma pequena observação. Muitos, quando ouvem esse poema, já remetem a uma música, que é do Legião Urbana Monte Castelo. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, não está errado, você remete a essa música porque Renato Russo ele se inspirou nesse poema e se inspirou também no texto bíblico para escrever a letra da canção Monte Castelo, né? Então as coisas elas caminham juntas. Por que eu estou falando isso? Porque literatura é assim. Então o autor
ele se inspira em outro autor, ele se inspira em outro texto, mas ele também tem um estudo. Ele estuda, ele lê, ele pensa, ele reflete. E Camões foi assim, certo? Então a literatura dele é muito ampla e vasta por isso. Então esse poema aqui chama Soneto, né? Meninos, meninos, né? Não é preconceito não, mas é porque a grande maioria, tá? Meninos gostam muito de futebol e eles têm lá as táticas 4-3-1-11, não sei o que, né? E eu falo isso em sala de aula e aí o soneto, ele tem uma regrinha que muitos alunos meus vão se lembrar. É o 4-4-3-3. Que isso, professora? Tá falando que é de futebol? Não. Um soneto é um poema que tem uma estrutura adequada e ele tem 4 estrofes, né? 4-4-3-3. Por que eu falo assim, desse jeito? Para você se lembrar o que é um soneto. É um poema que tem 4 estrofes, certo? 4 estrofes com 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Então vamos ver aqui, ó. Material didático de vocês, tem aqui, ó, o soneto, né? Isso é um soneto. E isso muitas vezes é cobrado numa prova, é cobrado às vezes num concurso, no vestibular, na sala de aula. E aí pergunta aqui que é um soneto, você não sabe. É o nome que se dá a essa estrutura de poema, certo? Que é formado de 4 estrofes, sendo as 2 primeiras com 4 versos e as outras 2 com 3 versos. Isso é soneto. Okay? Por que eu tô falando disso? Porque isso é o marco do classicismo. Chega um poeta com essa novidade dos sonetos e da medida que a gente chama nova, que são os versos decassílabos. Olha quanta informação, professora, eu tô no primeiro ano, eu tô no segundo, eu tô no nono. Mas são informações importantes para a live de hoje. E não vamos esquecer que depois você vai poder estudar, rever, pesquisar, tá bom? Então, por isso que eu comentei aqui desse poema, certo? Que tá no livro didático que a gente vai passar aí para você na hora de dar. Tem que ir devagar, né? Que senão. Vamos lá. Elô tá aqui comigo, Roberto, tudo bem? Roberto foi meu diretor no Max. Tá tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo, obrigada pela audiência, né? Daqui a pouco chega o Marcelo, né? Eu falo que o Marcelo tá em todas também, isso é bem bacana. Sejam bem-vindos. Ô, Regina, tudo bem? Olha, chegando aí um pessoal muito bacana, professores, né? E eu tava falando agora há pouco quem que era a professora aí para dividir algumas angústias aí comigo, né? Que a professora a gente ouve muito, você é muito chato, né? Quem que não é? Que professor que não é, né? Que não pega no pé. Mas então, você que está chegando agora, eu fiz um pequeno panorama de como que começou o classicismo, a data, porque hoje a gente vai falar de Camões e não dá para falar dele sem falar do período literário, certo? Então, classicismo é o nome que se dá a esse período clássico em que os poetas, eles vão começar então com essa forma nova, essa estrutura dos poemas que são os sonetos, que eu acabei de ler um, e nós terminamos a aula passada falando dele, né? Esse soneto de Camões, ele é muito conhecido e inspirou aí músicas, rap inclusive, tá? Não é só Monte Castelo não, Legião Urbana, tá? Tem outros, tá bom? Um inspira o outro, né? Isso é literatura, ok? Vamos lembrar? Literatura é a expressão mesmo através da palavra. Então, um escritor, ele utiliza de emoções, de sentimentos para escrever. Mas não é só isso, ele utiliza também técnicas, ele utiliza a figura de linguagem, ele se utiliza mesmo da palavra como seu objeto mesmo de trabalho. Então, é a palavra que eu falo assim, esculpida, né? É o seu objeto de estudo mesmo, de trabalho, é a palavra. Então, ele tem que lapidar bem. E é isso que Camões fazia. E aí eu vou te lançar uma pergunta, que eu lembrei enquanto eu preparava a aula, preparava a live, né? Então, assim, vamos supor que você está, assim, extremamente apaixonado, né? Você tá aí com o seu par romântico, você tá num navio e, de repente, acontece um naufrágio, né? E aí você está lá com
um trabalho de 10 anos, aproximadamente, fazer um trabalho, seja ele uma pesquisa, um texto, um livro, Bia, que é a minha escritora aí, né? Você se dedicou a esse trabalho, a esses escritos, a esses manuscritos durante 10 anos. E aí você sofre um naufrágio e aí você tem 2 segundos para decidir. Você salva o seu amado, né, o seu ser amado, ou você salva o seu trabalho? Porque você vai poder salvar um dos dois, né? Então essa é uma polêmica que diz a lenda que Camões sofreu, né? Ele sofreu isso, ele teve que escolher. Comentem aí comigo se vocês sabiam dessa história, eu já vou contar um pouquinho mais, né? Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês que estão chegando agora, vocês que já são professores, essa live ela é uma aula, né? Uma aula para o ensino médio sobre classicismo. E é claro que a gente vai trocando informações, a gente vai passando também coisas aí bacana para você que gosta de literatura, você que é professor, você que é literato, você que gosta, né, da área. Sejam bem-vindos, viu? Então, o que você faria então? Você salvaria a pessoa amada e deixaria ir embora 10 anos do seu trabalho, assim, de pesquisa, de escritos, e aí você, não, alguém vai vir nos salvar, vai salvar o meu ser amado, né? Por que eu tô contando isso? Porque os Lusíadas, que é o livro que a gente tá falando hoje, de Camões e dos Lusíadas, que a gente já vai ler aqui, esse livro, ele deu muito trabalho, foram anos de trabalho para Camões poder escrever. E conta, né, diz a história, conta a lenda que ele sofreu um naufrágio e ele teve que decidir entre salvar o manuscrito e salvar a namorada dele, a Dinamene, uma chinesa linda, diz que tinha olhos verdes, né, que era o grande amor da vida dele. E entre salvar os escritos e a namorada, ele preferiu salvar os escritos, né? Diz a lenda. Não se é comprovado isso, não, tá? Mas pensa bem comigo, por que eu tô falando isso, né? Olha só. Nós lemos agora um poema, nós lemos um soneto. Você imagine que dá trabalho você fazer um soneto. Você tem que fazer uma estrutura certinha, né? São 4 estrofes e e não pode fugir disso. Tem que ser 4 versos, 3 versos, 3 versos. 4, 4, 3, 3. Gravaram aí, alunos? 4, 4, 3, 3. Eu falava isso no 8º, no 9º ano, lá no Max, viu? O Roberto, nossos alunos do 9º saíram aprendendo o que era soneto, viu? Aí deles se esqueceram. Tem alguém aí do Max? Que foi do Marcos, que já tá no 1º ano do médio? Escreve aí, fala aí comigo se você lembra que é um soneto, né? Então, olha só, aí tem aqui a minha colinha, né? Porque é muita coisa para gravar e ao vivo você fica nervosa, você esquece, dá branco, então tem que ter um roteiro, né? Não tem o teleprompter, assim, não tá aqui na minha frente, tá aqui, né? Pertinho de mim, olha. 1102 estrofes. Se você que gosta de escrever, você é poeta, você é rapper, né? Ou você faz slam, você sabe do que eu tô falando. Dá trabalho fazer uma rima, dá trabalho fazer um verso, construir uma estrofe. Imagina 1102 estrofes. 8.816 versos decassílabos. Você imagina o trabalho que deu para fazer isso, né? E aí vai perdendo o naufrágio? Não dá, né? Então, assim, a lenda ficou forte por conta disso, tá bom? Até aqui, gente. Interajam, perguntem, falem comigo. Vocês estão aí? Tá todo mundo aí ainda? Tô vendo vários rostinhos, mas os nomes ainda não apareceram todos. Eu sei que tá comigo o Matheus, a Regina, a Adriana, o Roberto, né? Vamos lá. Bom, é óbvio que não tem só essa obra que a gente pode falar do classicismo, né? Mas a aula de hoje é para falar dele, porque faz parte do material didático, porque é a atividade do bimestre, eu tô falando para os alunos do ensino médio, porque também faz parte de vestibular, de Enem. Então, assim, a gente tem que fazer um recorte, né? Que a gente fala, tem que fazer um recorte da literatura que é muito ampla, vasta, belíssima. Então, a gente tem que escolher algumas coisas, né? Tá bom?
Ah, meu Deus, a Adriana tá dizendo que tá em Portugal. Ai, meu Deus, acabei de ler o poema de Fernando Pessoa e eu já vou falar dele novamente, né? Mar Português. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Eu remeto novamente a esse poema porque vamos pensar um pouco no contexto histórico, né? Então, no classicismo, como é que estava Portugal? A gente está falando de Camões, de um autor português de literatura portuguesa, ok? Você que chegou agora, que está meio perdido, nós estamos falando disso, tá bom? Então, Portugal ele está assim no auge, suas descobertas. Olha nós aqui, né? 1500, 1530, Brasil começa a ser colonizado por quem? Portugal, né? Não é à toa. Então, Portugal ele começou realmente assim uma grande expansão marítima. Isso daí cai em história. Você que é historiador, você que gosta de história, você já deve ter estudado as grandes navegações, as navegações do período. Então, Portugal ele está nesse momento. Você tem então assim um mercado mais amplo, você tem a revolução, né, que nós falamos, não é a revolução industrial ainda, né, é a de mercado mesmo. Você tem uma revolução comercial, você tem reformas e reformas amplas, inclusive assim as reformas no âmbito religioso, a reforma protestante. Lembra, nós saímos do trovadorismo, do teocentrismo, fomos para o humanismo e agora nós estamos falando do antropocentrismo, quando é o homem no centro, já não é Deus no centro das coisas. Então o homem ele começa a pesquisar mais, ele começa a ir atrás mais da ciência, da razão, não assim que ele vá simplesmente deixar toda a religião, deixar toda a fé, não é isso, mas assim no âmbito cultural, social, tecnológico, então começa-se uma abertura maior. Isso também remete um pouquinho aí aos filósofos, aos clássicos, que eu falei no comecinho da nossa live, tá bom? É o período do Renascimento, então é o renascimento cultural, é um renascimento nas artes, na escrita, na escultura. Então tá acontecendo muita coisa. E Portugal está nesse momento, assim, numa grande ebulição. Então é o renascimento em tudo. A Itália, né, que é o nosso berço que a gente fala do Renascimento, então ela traz também os seus autores, os seus escritores, e Portugal não vai ficar atrás. Então Camões, ele fala, não, peraí, nós também temos que ter uma literatura que conte a nossa história, que conte os nossos feitos, que conte, né, como que nós estamos indo além do mar, como que nós estamos conquistando terras também, fama, status, isso eu sempre falo, né? Uma guerra, ela traz isso, ela traz fama, ela traz status, ela traz dinheiro, poder, riqueza. Então, Portugal estava assim no auge, conquistando mesmo assim, e através do mar. Então, Fernando Pessoa, quando escreveu esse poema que eu li em 1934, vai remeter a esse período. Quantas mães choraram para que nós cruzássemos o mar, para que fosse nosso, né? Então, a Adriana que está em Portugal, né? Poderia falar um pouquinho com a gente, ó. A Adri tá falando assim, acho que salvaria o amor que me dariam motivos para mais material. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, né? Mas é verdade, se for pensar nisso, né? O amor ele vai trazendo essa inspiração. Eu li agora um poema de Camões mesmo que fala sobre isso, né? Olha, ganhei mais um coração. Bom, então vamos pensar lá no contexto histórico. Então, o Renascimento, as grandes navegações, o antropocentrismo, um homem mais racional que vai atrás de pesquisas, de conquistas. Então, assim, você está nesse contexto, né? Samuel salvaria a obra. Olha, é uma pergunta polêmica, né? Se você for pensar bem nos dias atuais, né? Mas enfim. Que mais? No contexto histórico, você tem uma burguesia, você está saindo dos feudos, lembra que eu falei lá do humanismo, do trovadorismo, então já tem assim um grande êxodo, né? Os homens saindo dos campos e indo para as cidades, formando os burgos, a burguesia
Tudo isso está acontecendo. Então, o classicismo, ele começa com essa grande revolução aí histórica, ok? Tudo bem? Então, Camões, o que ele fala? Não, vamos escrever agora falando também do povo. E ele vai se inspirar em Homero. Você já deve ter ouvido falar, você que está aí no médio. Ele vai se inspirar em Virgílio. De quem que eu estou falando? Da Ilíada, da Odisseia, da Eneida, que são grandes clássicos da literatura clássica, antiga, grega, que falam de grandes feitos, de grandes heróis. Então, por exemplo, você que gosta aí de game, você que gosta de jogar, você deve conhecer algumas figuras aí da mitologia grega, ou assistir alguns filmes. Então, por exemplo, Aquiles, né? Você tem, na Odisseia, você tem Ulisses, você tem a Guerra de Troia, você tem Aquiles. Então, são coisas relacionadas que às vezes você nem imagina que tem alguma coisa a ver com a literatura, né? Mas antes de ser um filme, antes de ser um jogo, né, um game, antes de ser uma música, era livro, poemas. Então, pensando um pouquinho agora na parte didática, né? Quando você fala de uma epopeia, o que é uma epopeia, né? O que é uma epopeia? Vamos lá. Quer escrever aí? Dá tempo? Olha só, alunos, vocês têm que saber isso, hein? É uma história escrita em versos, né? É um grande poema. Por que eu falo grande? Não é só de tamanho, não, né? Porque é uma história mesmo sendo narrada em versos. Tem que ter um grande herói, certo? Tem que ter. Epopeia tem que ter um grande herói. Tem que ter viagens. Então, quando Camões ele escreve os Lusíadas, ele está pensando em tudo isso. Por que Lusíadas? São os lusitanos, são os portugueses, né, Adriana? Dá um salve aí pros portugueses, né? Então, os Lusíadas são os lusitanos, os portugueses, certo? Então, Camões ele fala, não, vamos contar então da nossa história de uma forma épica. E ele então vai buscar essa inspiração na literatura clássica. Nós estamos falando do classicismo. E aí ele faz então essa história que é narrada em versos, não é narrada em prosa, certo? São versos, né? Tudo em versos. Vamos voltar lá? 1102 estrofes, 8.816 versos decassílabos. O que mais que Camões vai trazer da mitologia? Os deuses. Ele vai trazer essa invocação. Então, ele vai fazer, no livro, né, que tem toda uma estrutura que a gente já vai entrar, ele faz uma invocação às ninfas do Tejo, do rio Tejo. Ele faz uma invocação para que eles tenham inspiração para aquela história. Então você vai ter uma grande história épica, por isso que é épica, é grande, é grandiosa, tem um grande herói, tem um grande feito. No caso de Os Lusíadas, né, muitos estudiosos, professores, críticos, né, comentam e lembram que o grande herói aqui não é o Vasco da Gama, mas o grande herói são os portugueses, né? E o grande herói não é, no caso, Camões. Camões é o escritor, tá? Então, essa história, Os Lusíadas, que é uma história narrada em versos, por isso que é épico, por isso que é uma epopeia, vai contar a história de Vasco da Gama. Vasco da Gama, quando ele sai de Portugal, né, ele sai com toda uma frota, né, via mar. Vamos lembrar que a gente está falando de Portugal, do mar, já falamos um pouco de Fernando Pessoa. E ele sai em busca de terras, especialmente o que? A Índia, certo? E aí, em alguns momentos, né, então Vasco da Gama é o grande herói, não é só ele, é o povo português, mas ele vai contar a história de Portugal para o rei de Melinde. Então, assim, nós começamos a entender um pouquinho da história de Portugal através, então, de Vasco da Gama, que está dentro desse poema. Olha quanta coisa, né? Quanta informação. Quer perguntar? Você que é meu aluno, né? Tirar alguma dúvida? Vamos lá. Bom, então estamos falando assim das inspirações, né?
como é que Camões então resolveu escrever Os Lusíadas e por quê, aonde que ele foi buscar. É óbvio, né, que ele tem toda uma referência, um estudo, mas ele vai trazer tudo isso para o livro. Então, a referência da mitologia, a invocação. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do livro, daqui a pouco a gente lê mais algum texto. Então, olha só, como é que o livro começa? Você tem uma dedicatória, ele começa com uma dedicatória. Você já ouviu falar no mito de Dom Sebastião? Sebastianismo? Não? Você que é aluno do Antônio José Leite, você deve conhecer, se você não é aluno novo, obviamente, né? Você deve conhecer uma brincadeira que se faz ao mito de Dom Sebastião, né? E eu peço licença aqui para fazer a citação, para fazer a brincadeira. Nós tínhamos, assim, espero que ela esteja nos ouvindo também, uma pessoa que eu gosto demais e respeito demais, a diretora Dona Marisa, foi diretora há muitos anos do Antônio José Leite, ela está em Portugal agora, né? E muitos falam, olha, nós estamos esperando o Dom Sebastião voltar, né? Por que isso? O mito de Dom Sebastião de que um dia ele vai voltar. Então, aqui na obra, como é que acontece isso, né? Dom Sebastião, ele era um rei de Portugal, ele foi para uma guerra em Marrocos, em Alcácer-Quibir, e lá ele morreu, sumiu. Então, virou um mito, né? Ele não morreu, ele vai voltar. E aonde está, né, Dom Sebastião? Então, virou esse mito de Dom Sebastião. Que Camões faz? Ele faz uma dedicatória desse livro a Dom Sebastião. Né? Então, assim, a gente está falando de Portugal, da história dos portugueses, de uma exaltação da sua pátria, exaltação dos lusitanos. Então, assim, nada melhor, mais cabível, mais propício do que dedicar a um grande herói de Portugal, que no caso era Dom Sebastião, ok? Ah, professora, precisa saber disso? Olha, dependendo da prova que você vai fazer, de um vestibular, de uma prova de Enem, não é assim uma decoreba, mas é você entender o porquê que ele dedicou para Dom Sebastião, qual foi o papel de Dom Sebastião, por que Portugal cresceu tanto, por que tinha tanta guerra, né? Então, tudo isso faz parte da história e da literatura, ok? Deixa eu ver quem tá me chamando aqui. Poli, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda, né? Bom, então você tem a proposição, o início, você tem a invocação que eu já falei das ninfas, né? Das Tágides, são as ninfas do Rio Tejo. E ele pede essa invocação lembrando dos poetas clássicos, lá do classicismo da mitologia grega, ok? Bom, a dedicação, Dom Sebastião, e aí vem a narração da história, né? Então a história todinha narrada em versos. Você que gosta de poema, você que gosta de rima, você que quer aprender mais, você precisa ler esse livro. Ai, eu não gosto. E aí, o que eu faço? Olha, existem algumas adaptações em prosa, inclusive, que conta a história toda narrada em prosa. E existe também uma adaptação que eu acho que você vai gostar, que está aí no seu material do segundo ano, que é em quadrinhos. Olha, Os Lusíadas em quadrinhos, né? Todo esse material aqui, ele vai ficar aí para sua aula, você que é meu aluno, né? Mas você que não é e quer anotar. Os Lusíadas, criada pelo cartunista Fido Nest, Fido Nest, ok? Então, ó, você pode conhecer um pouquinho mais da história através dos quadrinhos, através de filmes, através de uma obra adaptada. Não precisa ser a original, não precisa ser totalmente inverso, ok? Então, não deixe de ler por causa disso, tá? Então, tem bastante inspiração. Então, você acha, se uma obra dessa, que custou tantos anos de trabalho, que tem aí toda uma inspiração do passado, ela vai ser chata? Não vai. Ela pode ser assim um pouco mais difícil, trabalhosa, mais chata, falar, ai, não quero ler, não gosto, não. Tira esse preconceito, tá? Nada de preconceito literário aqui comigo não, tá bom? Bom, então quem é que vai ser o meu herói? Vasco da Gama. Vasco da Gama, ele vai contar a história de Portugal num determinado momento para o rei de Melinde.
E ele vai contar algumas histórias que eu quero repartir com você aqui na nossa live hoje. Você já ouviu falar da Inês de Castro? Já ouviu falar de Dom Pedro, Dom João IV? Não é o Dom Pedro do Brasil, tá? É um pouco antes, né? Então, olha, esse livro, Os Lusíadas, ele é dividido por cantos. Ao invés de ser capítulos, são cantos, ok? Nós estamos falando de uma musicalidade, nós estamos falando de poemas, de epopeia, então eu não tenho capítulos, eu tenho cantos, ok? Tudo bem? Se querem perguntar alguma coisa, perguntem, né? Então, cada canto traz uma história, traz uma passagem e tudo se refere a Portugal e os seus feitos. Você que está chegando agora, eu já fiz um pequeno panorama falando um pouquinho da importância de Portugal, da história de Portugal, para que Camões pudesse escrever essa obra-prima, esse clássico. E é óbvio, né, eu lembro que a Carol, ela falou na aula passada, né, então, um escritor, ele, obviamente, ele escreve daquele momento, daquele tempo, daquele período que ele está vivendo, ele se inspira nisso, ele está vivendo aquilo, né, então Camões estava vivendo um auge, assim, em todos os sentidos do Renascimento em Portugal, ok? Tá? Então, você que tá chegando agora, só tô repetindo. Tudo bem, Vitor Noronha? Olha aí os ex-alunos chegando. Tudo no primeiro ano do MED agora, hein? Ó, Camões, classicismo, primeiro ano do MED, né? Então, uma das histórias que ele vai contar é sobre a Inês de Castro. A Inês de Castro, ela foi amante, né, digamos assim, de Dom Pedro. Não é o Dom Pedro de agora, é o de antes, filho de Afonso IV. Dom Pedro foi casado com Dona Constança. Diz que a Inês de Castro, ela era a ama, né, da Dona Constança. Quando a Dona Constança morreu, o rei decidiu se casar com a Inês de Castro. Só que ela não tinha uma origem, né, assim, clássica. Ela era plebeia. Então, assim, é claro que não caiu no gosto nem do povo e nem do rei. E o rei queria se casar com ela, então, o príncipe, né? No caso, o que o rei fez, então, Dom João? Ele mandou prender Inês. Ele, assim, tem toda uma trama, né? Eu não vou ficar dando, assim, toda... Não é spoiler, tá, gente? É uma aula de literatura, a gente tem que falar. Se não falar, você não vai saber. Mas eu não quero ficar falando toda a trama, porque eu quero que você leia, se inspire também, tá? Mas o fato é que o rei, então, ele não gostou desse caso amoroso, e aí ele deu um jeito que o príncipe ele fosse, que ele viajasse, e nesse tempo ele mandou trazer a Inês de Castro e prender, né, para matar mesmo. E aí ela teve assim um momento de pedir, né, misericórdia, de pedir clemência, e quase que o rei vai cedendo, né? Mas antes de falar tudo, não vou falar todo o final, lógico, né? Mas olha só como é que começa. Isso daí é Vasco da Gama falando. É uma história narrada em versos. Passada então tão próspera vitória, tornado Afonso a Lusitana terra, Portugal, né, Adriana tá lá. A se lograr da paz com tanta glória, quando soube ganhar na dura guerra o caso triste e digno de memória, que de sepulcros homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. Você já deve ter ouvido esse ditado, agora Inês é morta. É um ditado antigo, mas vira e mexe ele aparece, né? Então, agora Inês é morta. Aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. Tu, só tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem fero amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banharem em sangue humano. Forte, né? Aqui é um pouquinho da história de Inês de Castro, né? Aquela que foi rainha depois de morta. Então, quando ela começou a conversar com o rei, a pedir clemência, ela falou dos filhos que ela tinha, o rei já estava assim se comovendo. Mas
que aconteceu? Não é spoiler, mas você tem que saber. Os carrascos, os algozes, eles mataram a fio da espada. Mataram Inês de Castro, né? Esse não é o fim da história. Mas foi muito trágico. Quando o príncipe soube disso, obviamente que ele surtou, ele ficou maluco, né? E aí entram as lendas. Diz que depois, o que ele fez? Com a Inês morta mesmo, ele a vestiu de rainha, a coroou e fez com que todos os súditos beijassem a sua mão. Outros já outras versões, e tem também um pouquinho dos registros históricos, né? Que ele, depois que, de 3 anos depois da morte dela, é que ele pediu que o corpo dela fosse, né, trasladado, e aí sim ele falou que havia se casado com ela secretamente, então a fez rainha depois de morta. Então você tem duas versões, você tem a versão de que quando ele chegou de viagem e a sua amada estava morta, enterrada, ele mandou desenterrar, mandou vestir de rainha e a fez rainha ali, como morta. Aqui foi morta, né? Por isso que fala aqui foi morta, vamos voltar lá um pouquinho, né? Aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. Então esse é um ponto. Agora outros já dizem que não, que 3 anos depois que ele a tornou rainha porque ele disse que realmente eles tinham se casado. Então, assim, tem muita história para você ler, para você pesquisar, para você pensar. E neste Castro já foi para os palcos, várias versões de teatro, inclusive no meu ano de cursinho nós tivemos essa apresentação e foi assim magnífica. Tem outras versões, então assim já inspirou assim, né, outras obras. Então o episódio da Inês de Castro está nesse livro, Os Lusíadas, que de repente você nem sabia, mas até gostava da história, tá vendo? Então neste Castro é um. Vamos ver o meu tempo, né? Que live tem tempo e já está quase acabando. Você tem o gigante Adamastor, ele vai aparecer também aí para Vasco da Gama, para toda a frota, vai assustá-los. Você tem o episódio da Ilha dos Amores, em que, cansados da guerra, esses soldados, né, digamos assim, eles podem parar num determinado lugar, então um momento de paz, um momento de amor é o nome do lugar, né? Você tem o Velho do Restelo, né? E aí eu queria parar um pouquinho, né, para falar antes da gente terminar, porque a live já tá acabando, né? O Velho do Restelo, ele tem uma fala um pouquinho parecida com o que a gente já tinha comentado na aula anterior, né? O novo e o velho juntos. Então, o Velho do Restelo, ele vai criticar essa cobiça do homem querer navegar, de querer possuir outras terras. Então, assim, ele é uma crítica através... Camões, ele para um momento assim, né? Para refletir e fazer o seu leitor refletir nessa crítica social e histórica, através desse personagem chamado Velho do Restelo. E esse Velho do Restelo, uma outra obra que a gente comentou na outra aula, né? Você que está chegando agora fica um pouco perdido, mas tem toda uma sequência didática aqui, né? Que está no livro Memorial do Convento de Saramago, que eu também já recomendei. Aqui, ó, você vai ter um pouco da história da Idade Média, a Inquisição, a perseguição aos judeus. E aqui tem um velho também, que ele fala dessa cobiça do homem, de querer sempre mais, de querer sempre mais. Saramago, escritor premiado Nobel de Literatura de 98. Também, ó, faz parte do acervo da escola, né? Então, são coisas que eu já comentei, já falei com vocês, né, meus alunos. Vocês têm um acervo maravilhoso na escola, aproveitem, né? E os Lusíadas, ok? Bom, falando dos Lusíadas, é isso. Aí agora eu queria aproveitar assim esses minutinhos finais, ver se alguém tem alguma pergunta, se quer interagir, se quer comentar, porque a gente falou de muita coisa, né? Nós falamos do passado, nós falamos da antiguidade clássica, nós falamos de Camões, nós falamos da modernidade, né? Fernando Pessoa já é um poeta modernista e eles estão falando do mesmo assunto. Sobre Portugal, sobre essa expansão marítima, sobre a riqueza, sobre a cobiça. Então, eles têm os assuntos em comum, ok? Vamos lá, deixa eu perguntar se alguém tem alguma coisa aí para perguntar antes de eu fazer as considerações finais, né? As considerações finais.
Vou esperando, né? Que dá tempo de vocês poderem perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa, né? É sempre bom. A live é bom por isso, você pode sempre perguntar, falar, né? Não, acho que não, né? Então tá bom. Bom, então, ó, a história de Inês de Castro, o canto terceiro do livro Os Lusíadas, ok? Que é o que eu mais falei aqui hoje, né? E a gente termina pensando aqui um pouquinho nessa história. Queria perdoar-lhe o rei Benigno, é benigno, né? Movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, lhe não perdoam. Arranco das espadas de aço finos que por bom tal feito ali apregou. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros amostrais e cavaleiros, qual contra a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena. Então, olha, literatura clássica, mitologia grega, a história de Portugal, a história de Dom Sebastião, de Inês de Castro, tudo isso faz parte da nossa literatura portuguesa, faz parte da nossa história brasileira, porque quem é que chegou aqui no Brasil, né? E começou toda uma colonização. Então, olha as raízes aí, ok? Por isso que a gente estuda no ensino médio a literatura brasileira e a portuguesa, ok? Bom, hoje era para falar do classicismo e falar do Camões, mostrar um pouquinho o material didático que vocês têm aí acesso, né? Vocês que são meus alunos, e esse material também você encontra fácil em PDF, você encontra em vários sites. Então, olha, lugar não falta, informação não falta, ok? E vamos terminar então com Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então vale a pena assim estudar, vale a pena você sabe ter um tempinho aí para conhecer um pouquinho mais de literatura, vale a pena assim você se esforçar, você terminar o seu ensino médio, você continuar estudando, tá bom? Então essa live é para ajudar especialmente você, aluno que está fora da sala de aula física, você que precisa de uma motivação. Então vale a pena assim, estude, se forme, vai atrás, escreva, publique seu livro, faça como eu, né? Vai atrás, tá bom? Isa, Renato, tudo bem? Obrigada, obrigada, queridos. Obrigada, Rê. Obrigada aos que ficaram aqui até o final. E a live vai ficar gravada e depois você pode assistir mais um pouquinho, tá bom? Então, valeu a pena, sim. Valeu a pena. Valeu a pena. Tchau, gente. Tchau, então. Até a semana que vem. Semana que vem a gente já vai para um outro período literário, tá bom? Barroco e arcadismo. Até mais, gente. Tchau, tchau.